pratiçar. E a minha acusação levou sobre si e disse: vinde a mim. E eu não resisti. Venham a mim, vocês que têm sede. Eu tenho água pra te saciar. E quem se cansou, eu tenho descanso pra sua alma. Te dou consolo. Venham a mim, vocês que têm sede. Eu tenho água pra te saciar. E quem se cansou, eu tenho descanso pra sua alma. Te dou consolo. Venham a mim, vocês que têm sede. Eu tenho água pra te saciar. E quem se cansou, eu tenho descanso. Pra sua alma te dou consolo, paz e calma. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Quarta-feira e o Senhor nos preparou esse dia abençoado. Mais um programa Vidas para Cristo nessa semana. E hoje vai ser mais um dia abençoado, incrível, onde o Senhor vai falar conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. E eu estou muito feliz de participar dessa programação, de fazer parte de tudo isso que o Senhor tem preparado para este tempo. Que bom ter você aí, para que a sua família seja impactada, para que seu coração seja transformado, fortalecido, porque a palavra de Deus fortalece o nosso coração. A palavra de Deus, quando você ouve, a sua fé, ela é ativada mais e mais, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, eu estou feliz que você está aqui conosco, tá bom? Hoje eu estou com dois convidados especiais aqui, o pastor Rodolfo, a Lídia também. Eles vão estar ministrando, contando testemunho, e vai ser uma bênção. Tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aqui nesse lugar. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós adoramos ao Senhor, te exaltamos na beleza da tua santidade. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem conduzido todas as coisas. Senhor, pela tua misericórdia, bondade, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, através das nossas vidas. Pai, abençoa o programa de hoje, fala conosco, que o seu nome seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado, que vidas sejam impactadas, curadas, transformadas. Pai, libertas, meu Senhor, que tudo seja feito conforme está no teu coração. Nós somos ferramentas, instrumentos, e precisamos de ti, Senhor. Aqui tudo é para ti. Então governa mais uma vez, faz mais uma vez. Espírito Santo, fica à vontade, a casa é sua.
toma cada vida que já está aí no outro lado, na sua casa, às vezes num leito de hospital, no carro, ouvindo essa programação, que o Senhor possa fazer aquilo que apraz a Ti, em cada coração, Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom, gente. Que bom. Hoje eu não vou falar muito, né? Vocês já sabem. As pessoas que assistem aqui, né? Tem gente que assiste já há muitos anos e tem gente que assiste, né? Hoje é a primeira vez. Vocês já sabem que quando eu trago alguém aqui para ministrar, eu evito ficar falando muito, porque, né? A gente quer ouvir eles. Amém? A gente quer ouvir o que Deus ministrou no coração deles. Só lembrando você que esse mês nós estamos fazendo 5 anos, aqui meu balãozinho, 5 anos de programa, e assim, meu coração se alegra no Senhor, né? Se alegra por tudo que Ele tem feito. Então, que bom que a gente está aqui junto nessa programação, nessa audiência. Vou falar mais. Vou convidar a Lídia, o pastor Rodolfo, ele vai ministrar uma palavra para o seu coração. Fica aí até o final. Mas antes disso, a Lídia vai contar um testemunho aqui. Vai contar algo extraordinário que Deus fez na vida dela. E presta bastante atenção, porque eu tenho certeza. Quem sabe você está aí do outro lado e você, né, tá pensando, meu Deus, eu preciso tanto de um milagre. Eu preciso tanto que o Senhor haja na minha vida, que o Senhor, sabe, faça algo diferente, algo... E aí são várias as áreas. Às vezes é a saúde, às vezes é um trabalho, uma porta que você precisa. Não sei o que você precisa. Eu só sei que o Deus que operou na vida dela também operou na minha vida. Ele vai operar na sua também. Amém? Creia. Fica à vontade. Cumprimento a todos que estão aí nos assistindo nesta noite, com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor entre aí no seu lar e faça morada. Eu tenho certeza que você que está ligado, Deus tem algo para falar com você. É motivo de muita alegria poder estar aqui junto com a pastora Cristiane. Falei para ela que eu nunca participei assim de um ao vivo, mas sempre tem uma primeira vez para que a gente possa expressar as coisas que Deus já fez em nossas vidas. Nesta noite eu venho aqui primeiramente para dizer que se você tem uma promessa, confia. Na hora certa vai se cumprir. O nosso Deus, Ele é lindo em fazer promessa e continua sendo lindo quando Ele cumpre o que Ele nos promete. Deus, Ele é fiel, Ele não pode negar a Ele mesmo. Rapidamente eu quero dizer que sou casada há 29 anos e quando eu me casei, eu sabia que os médicos tinham dito já que eu nunca ouviria uma criança me chamar de mãe, que eu não podia ser mãe, que eu não teria filhos. E com 15 anos eu descobri isso, antes de casar. E a vida passou. Quando eu casei com 21 anos, meu marido já sabia também que eu não podia ser mãe. E pela misericórdia de Deus, ele nunca me, como diz assim, nunca me sobrecarregou, dizendo que eu não era capaz, que eu não podia, então eu era inútil. Nunca. Pelo contrário, ele sempre dizia: Lídia, não pensa que, né, eu estou com você, que eu posso, né, uma hora para te deixar. Não, porque você não pode ser mãe. Imagina, e se eu não pudesse ser pai? Então ele se colocava sempre assim no meu lugar. E eu disse para ele, então, amém. E quando fazia 1 ano que a gente tinha se casado, eu estava no ciclo de oração, um trabalho em Vila Tatetuba, onde eu aceitei Jesus como meu Salvador. E naquela manhã de congresso, veio uma
uma pregadora de longe. E ela disse assim, nessa manhã, antes que eu venha falar qualquer coisa da palavra de Deus, primeiramente eu preciso dizer para essa jovem que está aqui no nosso meio: você é casada? Eu disse para ela: sim, eu sou casada. Ela disse assim: olha, Deus manda te dizer, não adota, porque um sairá do teu ventre e tu darás de mamar no teu seio. E eu disse para ela: oi? Mas quem contou para ela que eu quero adotar a criança? Só eu sabia. Naquela manhã eu tinha saído de casa dizendo assim: Deus, tem mais criança precisando de pai do que pai precisando de criança. Eu quero adotar. Tem muitas crianças jogadas, abandonadas. Então eu vou adotar uma criança. Eu vou conseguir alguém que fala: olha, tem aqui uma criança, você não quer para você? E eu saí naquela manhã com um pensamento assim: eu vou conseguir adotar uma criança. Porém, eu não sabia que o Deus que nós servimos, Ele já estava trabalhando no seu projeto. E aí ela disse para mim naquela manhã: Deus manda te dizer, não adota, porque um sairá do teu ventre e tu darás de mamar no teu seio. E eu disse no meu pensamento: mas por que eu não posso adotar? E eu não sabia que era Deus usando ela. Eu era nova convertida, eu não sabia quando Deus estava usando alguém em profecia. Então eu olhei para ela e disse assim: amém, irmã. Ela falou: sabe por que não é para você adotar? Porque eu via você passando aqui um perrengue com uma criança que não era tua. E as pessoas diziam: olha lá, ela adotou para maltratar, ela adotou para judiar. Mas Deus manda te dizer que Ele conhece o teu coração. E um sairá de ti e tu darás de mamar no teu seio. E ela falou umas 3 vezes. Aí eu falei: amém, irmã, amém. Então ela disse assim: hoje Deus coloca uma semente no teu ventre, mas só no meu tempo que vai germinar. E o tempo que vai germinar, passaram-se 20 anos dessa promessa. Em 20 anos, eu nunca perdi uma criança. Eu nunca sofri um aborto. E em 20 anos, eu dediquei a minha vida para cuidar dos filhos dos outros. E eu tinha um amor tão grande por eles, como se eles fossem meus. Eu cuidei de muitas crianças. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, eu cuidei de 4 crianças para a mãe trabalhar. E Deus foi trabalhando no trajeto da minha vida até o dia que Deus falou comigo sobre essa promessa. E durante esses 20 anos de aguardo, eu amei os filhos dos outros. Eu aconselhei os filhos dos outros. Eu até ajudei a formar filho dos outros. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, em 2014, eu passando muito mal em casa. E aí, de manhã eu acordei, fui só até a cozinha, voltei para a cama. E quando o Rodolfo chegou, meio-dia, lá em casa para me ver, eu ainda estava deitada. Ele disse: você não está bem? Aí eu falei para ele: amanhã eu vou estar melhor. E quando foi no dia seguinte, ele foi trabalhar. E quando ele voltou, ele falou: olha, amanhã, não passa mais. Amanhã eu vou te levar no hospital, porque você não está bem. E eu disse para ele assim: eu não estou legal mesmo, mas amanhã cedo, em vez de você ir trabalhar, então você me leva. E de repente, no dia seguinte, ele falou assim: ó, vou te levar agora. Eu com muita dor de cabeça. E ele disse: vou te levar na UPA.
A UPA ficava perto lá da nossa casa. E ele disse assim, ó, vou te levar na UPA, que daí pelo menos a gente vê o que você tem. Quando eu cheguei lá na UPA, a mulher mediu a pressão, o aparelho de pressão explodiu no ouvido dela. E ela disse, meu Deus, eu sou enfermeira há 20 anos, nunca aconteceu isso na minha vida. E eu olhei para ela e falei, o que que é? Ela disse, sua pressão está 24/14. E eu falei para ela, o que que é isso? Daí ela falou, era pra você estar morta. Ela falou, você não tá sentindo nada? Eu falei, não, só um pouco de dor de cabeça. Aí ela falou assim, eu falei para ela, mas eu tô com muita dor na minha barriga, parece que meu intestino, ele vai cair para fora de tanto que dói. Aí ela disse, aqui não cuida de intestino, aqui é só sobre a pressão. Aí ela falou assim, olha, você vai passar lá dentro no médico e o médico vai examinar você. Eu falei, tá bom. E aí quando eu entrei, ele mediu a pressão de novo e ela estava altíssima. E de repente ele disse assim, olha, você vai ter que entrar aqui na injeção para poder abaixar. E eu falei para ele, tá bom, doutor, mas eu não vou deixar o senhor dar injeção nenhuma em mim, porque o que eu tô sentindo aqui não cuida. Então eu tô com muita dor na minha barriga, parece que eu vou morrer de dor. E aí eu preciso já ir para um lugar que vê tudo. Então ele disse, olha, então vai para a vila, mas por sua conta e risco. Você assina aqui o termo de responsabilidade e pode ir. E eu disse, me dá que eu vou assinar, porque eu quero ir para um lugar que já resolve. E ali eu assinei e fui. Quando eu cheguei na metade do caminho, a pressão que estava 24/14, ela já estava 15/9. E aí eu pensei, eu vou embora para casa. Aí o Rodolfo disse, mas como você já está aqui, vamos logo resolver isso. Aí eu entrei para dentro daquele pronto-socorro. E quando eu entrei lá dentro, elas mediram a minha pressão, já estava 13/9, tinha baixado. Daí ela disse assim, o que mais você sente? Eu falei para ela, muita dor na minha barriga, parece que eu vou morrer, é muita dor por baixo, eu vou morrer, meu intestino. Eu só falava que era o intestino. E de repente ela falou assim, olha, tem uma cirurgiã do intestino aqui dentro, dando alta para algumas pessoas, então aguarda que você passa com ela. E eu disse, mas ela vai demorar? Quando eu falei ela vai demorar, a mulher, a médica abriu a porta e disse, pode entrar. E quando eu entrei, ela me examinou, fez uns exames, e aí de toque na barriga, e ela jogava minha barriga para um lado, e eu gritava, e jogava para o outro, e eu gritava, e eu falava, ai, minha barriga, minha barriga. Aí ela disse, você nunca quis ser mãe? E aí eu olhei para a cara dela com muita dor. Eu era nova convertida, irmão, não é desculpa, viu, para xingar os outros, não. Mas aí eu olhei para ela e falei, o que tem a ver o intestino com ser mãe? Doutora, há 20 anos eu sou casada. Há 20 anos os médicos disseram que eu não seria mãe. Por que você está dizendo que se eu não quero ser mãe? E ela disse, quem disse que você não pode ser mãe? E eu falei para ela, os seus amigos de profissão, doutora, eles me disseram que eu nunca seria mãe. E de repente ela disse, eu quero um exame de sangue e de urina aqui na minha mesa. E até às 18 horas você possa trazer para mim uma ultrassom da sua barriga. E eu disse para ela, doutora, eu vou fazer o exame de sangue e de urina. E às 18 horas ele mandou eu voltar para fazer o exame, a ultrassom. E quando eu olhei para a cara dela, ela disse assim, você nunca quis ser mãe? E eu falei para ela, tchau, doutora, e fui fazer o exame. E lá eu fiz o exame de sangue e de urina de manhã, que eu já estava em jejum. E automaticamente fomos embora para casa, porque nós morávamos perto.
Quando de repente deu 5:30 da tarde. E ali eu falei pro Rodolfo, vambora fazer a ultrassom. E aí nós levantamos, estava dormindo, fomos lá pro hospital de novo. E quando chegou naquele hospital para fazer a ultrassom, eu disse assim, vai demorar para chamar. E quando eu acabei de sentar, o médico abriu a porta e disse, Lídia. Aí eu falei, meu Deus, que milagre. Num hospital grande, chamar a gente assim rapidinho. E entrei. Quando eu entrei naquele hospital, naquela sala, ele disse, ajuda ela a sentar aí na maca. E aquela senhora foi lá, deitou eu, cobriu metade do meu corpo e falou assim, ele vai fazer uma ultrassom na sua barriga, avisa ele aonde doer. Aí eu falei para ela, tá bom. Aí ela foi e começou a ficar meio de longe, e ele perguntou assim para mim, o que você veio fazer aqui, Lídia? E eu olhei para ele e disse, eu vim aqui conhecer o senhor, doutor, meu nome é Lídia. Daí eu falei para ele, doutor, o que a gente vai fazer num hospital? Conhecer o médico? Não, doutor, eu não estou bem, eu estou com muita dor. E conversando com ele, e ele disse, calma, Lídia, você não pode ficar nervosa, porque a sua pressão está muito alta. E eu disse, tá bom, doutor. E ele disse, vamos fazer essa ultrassom. E aí ele começou a jogar o gel. E no que ele jogava o gel, ele falava assim, você nunca quis ser mãe? E eu disse para ele, o que tem a ver o intestino com ser mãe, doutor? Há 20 anos eu sou casada. Eu repeti a mesma história que eu falei para a doutora. E de repente ele virou para mim e disse, olha, Lídia, quem disse que você não pode ser mãe? Eu disse, os seus amigos de profissão. Repeti as mesmas palavras. E aí ele foi diferente. Ele disse, querida, tem pessoas que falam o que não deveriam falar. E eu disse para ele, doutor, eu vou morrer? E ele de repente disse, não, fica calma. E aí ele continuou passando gel na minha barriga. E aquela senhora que me ajudou, ela começou a puxar o nariz, como se ela tivesse alérgica. E eu disse, doutor, abaixa o ar-condicionado aí, porque ela tá ficando meio ruim aí. E aí ela disse, pode chamar o marido dela? E eu disse, eu vou morrer. E ele disse, calma. E ele jogou mais um pouco de gel. E no que ele jogou o gel, ele disse, pode chamar o marido dela? E eu disse, eu vou morrer. E de repente ele mandou chamar o meu marido. E aí o Rodolfo entrou para dentro daquela sala. E quando ele entrou dentro daquela sala, ele olhou para o Rodolfo e disse, você consegue ver o que está na tela, senhor? E aí o Rodolfo falou, tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. E eu disse, eu vou morrer. Eu só falava que eu ia morrer. E de repente ele falou, querida, então você quer ver o que está na tela? E eu disse para ele, não, eu não quero ver. E ele falou assim, então querida, você vai ter que ouvir. E quando ele falou, você vai ter que ouvir, ele pegou e soltou as batidas de um coração. E aquele barulho tomou conta daquele lugar e começou a tusque, 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 tusque. E eu comecei a gritar e dizia, é meu filho, doutor, é meu filho. E de repente aquele médico disse, querida, tem uma criança dentro do teu ventre de 28 semanas e você não sabia? E eu disse, o que é 28 semanas, doutor? E ele disse, quase 7 meses. E eu disse para ele, doutor, eu não sabia, porque eu não podia ser mãe.
Ele disse: querida, a tua família cresce hoje. Toma conta da sua pressão para que você tenha o seu milagre no colo. E quando eu olhei para aquele médico, o sobrenatural de Deus desceu naquele lugar. E um clarão sentou no lugar dele. E aquela voz falou assim para mim: filha, olha eu aqui, cumprindo o que te prometi há 20 anos atrás. E eu disse para ele: doutor, nem eu nem meu filho vai morrer, porque agora é Deus e Deus. Muito obrigado, doutor. E ele disse: querida, cuida de você para que você tenha ele no seu colo. E dali o Rodolfo já colocou eu numa cadeira de roda e já me levou para dentro, onde eles iam me examinar. E por incrível que pareça, quando aquele médico de dentro do centro de onde ganha, né, o centro obstétrico que eles falam, mediu a minha barriga, a barriga parece que deu um pulo assim para frente e ela apareceu, porque eu sempre tive barriga, sempre fui fortinha, então jamais perceberia que tinha uma criança ali, ainda mais sabendo que pelos médicos eu tinha uma promessa e eu descansei em Deus. Quando eu descansei em Deus, chegou o tempo de Deus cumprir o que Ele tinha prometido. E ali eu já fiquei internada para não perder a criança. E para a honra e glória do nome do nosso Deus, o Samuel nasceu de 34 semanas, 1,5 kg. Ele ficou na UTI 2 meses. Os 2 meses que ele ficou naquela UTI, Deus fez grandes milagres lá. Não pelo Samuel, mas porque lá eu louvava o nome do Deus que fazia milagre. E o nome dele foi glorificado o tempo todo. E para a honra e glória do nome do nosso Deus, Samuel tem 10 anos. Samuel tem 10 anos hoje. E aqui, para a glória do nome do Senhor, os que me conhecem sabem a história. Mas aqui está aquele menino que nasceu com 1,5 kg. Aqui ele atrás. E para a glória de Deus, o milagre Samuel, Deus cumpriu. Quando Deus me fez a promessa, eu disse: Deus chamará Samuel, porque ele é o filho da promessa. E para a glória de Deus, Deus cumpriu a promessa. E aqui está ele. Para a glória do nome do nosso Deus. E eu estarei louvando a Deus com uma canção que diz assim, que momentos difíceis todos nós passamos. O testemunho ele é muito grande. É muito grande, porque teve uns momentos desses 20 anos, as provações, as afrontas, tudo que eu passei, mas valeu a pena confiar no Deus que fez a promessa. Eu estarei louvando a Deus, e você, aonde você estiver vendo, você dê lugar ao Espírito de Deus, porque Deus tem uma obra para fazer na sua vida, amém? Você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ver saída, situações mal resolvidas que te arremessam à solidão. Tenha certeza
que pra tudo Deus tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há que Deus não faça pra dar vitória a um filho seu. Deus abriu caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Comece a louvar. Confiança em Deus em primeiro lugar. O Senhor é fiel e poderoso para cumprir. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência Ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas. Nosso Deus tem uma solução. Você acredita nisso? Deus abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Comece a louvar. Deus abençoe sua vida, aonde chegou esse testemunho nesta noite. Um forte abraço, Deus te abençoe. Meu Deus, que tremendo, gente, que tremendo, que testemunho forte de milagre o Senhor nos deu através da vida da Lídia hoje, né? E aqui está o milagre que você viu ao vivo. E olha, o Samuel é a coisa mais linda, gente. Ele, olha, quando ele me vê, olha lá, ele tá assim, ó. Quando ele me vê de longe, ele abraça. Mas não é só comigo, não. Ele é carinhoso, ele é cativante, ele é alegre, ele é... Eu não consigo explicar. Debaixo do sangue de Jesus, parabéns. Deus abençoe que você, Samuel, que você continue sempre assim, viu? Eu falo lá em casa, gente, o Samuel, ele é uma criança diferenciada. De verdade, estou toda arrepiada. Coisa linda. Deus faz tudo perfeito. Amém? Eu vou chamar agora o pastor Rodolfo, ele vai ministrar a palavra. Fica à vontade, pastor. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Gente, nem falei, atropelei tudo, né? Estou feliz de ter vocês aqui. É uma honra, viu? Pastor Rodolfo, Lídia, esse casal abençoado, né? Que dá tanto testemunho para nós. Conheço há pouco tempo, acho que tem menos de 2 meses. Mas a nossa família já ama a família de vocês, viu? Fica à vontade, pastor. Deixa Deus te usar. Neste momento eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês nesta noite, comemorando aí, né, 5 anos do programa. É uma bênção poder estar aqui. Obrigado pelo convite, pastora, aos demais irmãos, o esposo que está ali sentadinho com as filhas. Deus abençoe
a você que nos acompanha também nesta transmissão, neste programa. Eu tenho certeza que você já tem sido impactado por aquilo que Deus tem feito e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu quero compartilhar com você neste momento um texto da palavra do Senhor que está no livro do autor aos Hebreus. Eu quero falar aqui um pouquinho com você sobre a trajetória de um homem. Eu postei agora algumas horas antes de vir para cá para o programa, eu postei nas redes sociais um pouquinho sobre a questão da fé. Fé para impactar as gerações. E quando eu olho aqui em Hebreus capítulo 11, é um texto significativo da Bíblia que fala da galeria dos heróis da fé. Mas antes de falar especificamente sobre esse homem, eu quero com você pensar aqui um trecho de início que está no capítulo 11, verso de número 1, que diz assim: ora, a fé é a firme segurança da realidade esperada e a prova convincente do que não se vê. Assim está na minha versão, mas na versão que você tem em mãos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. E quando eu olho aqui a questão da fé, eu quero nesta oportunidade com você aqui pensar um pouquinho sobre a vida deste homem chamado Abraão, que a princípio não chamava Abraão, chamava apenas Abrão. E Deus faz uma promessa para esse homem, tira ele da sua terra, chamada de Ur dos Caldeus, e dali ele começa uma trajetória com Deus. E à medida que ele vai avançando, que ele vai andando, que ele vai peregrinando, ele vai tendo experiências com Deus, e a sua fé vai aumentando. E hoje nós conhecemos Abraão como pai da fé. Mas para ele chegar a ser pai da fé, não foi de um dia para a noite, levou um tempo. E isso levou à questão de dependência. Então nós temos aqui no texto aqui de Hebreus capítulo 11, alguns versículos que falam de Abraão. A partir do verso 8 até o verso de número 19, existem situações que ocorreram na vida de Abraão. Então eu já quero junto com você, para a gente meditar, você está aí na sua casa, nos acompanhando, pega a sua Bíblia, abra aí em Hebreus capítulo 11, vamos pensar à luz da Bíblia, o que levou esse homem a ser conhecido hoje como pai da fé? Qual foi aí a trajetória da vida desse homem que fez dele um homem diferenciado e que hoje nos serve como exemplo? Abraão andou com Deus. Olha, isso é uma informação muito importante. Abraão andou com Deus. E a palavra andar não é um andar apenas físico, geográfico. Abraão andou com Deus, teve vida com Deus, teve relacionamento com Deus. E essa intimidade que Abraão desenvolve com Deus leva ele a crescer. E é isso que eu quero nesta noite, que você junto comigo vamos aprender o que levou Abraão a crescer. Olha que interessante, quando você lê aqui o versículo de número 8 de Hebreus 11, olha que o texto diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber como herança, e saiu sem saber para onde ia. Tremendo isso, né? Abraão não esperou garantias de Deus. Você não encontra na Bíblia Deus falando: Abraão, está aqui o mapa, está aqui toda a trajetória previamente entregue para você, agora vai. Não, Abraão foi chamado por Deus a sair da sua terra, a sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que Deus mostraria futuro. E o texto de Hebreus está dizendo: ele obedeceu. Quando chamado, ele obedeceu. Agora, o que fez Abraão obedecer a Deus? Fé. Você não vai encontrar na Bíblia Abraão tendo garantias prévias. E nós muitas vezes somos assim, né? A gente quer fazer coisas para Deus, mas a gente quer ter garantias. Ó Deus, eu vou fazer, mas faça isso primeiro. Eu costumo dizer uma frase, é uma frase muito comum ao ouvido de alguns evangélicos, no mundo a frase é essa: eu preciso ver para crer. Com Deus você precisa crer para ver. Quando Abraão sai da sua terra sem ter previamente tudo o que ele precisava, ele está indo por fé. É por isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui: a primeira ação de fé de Abraão foi a obediência. Ele foi chamado, e uma vez chamado, obedeceu. Eu preciso repetir isso: quando ele foi chamado, ele obedeceu. Percebeu que a fé de Abraão foi uma fé ativa? Ele ouve Deus e não fica estacionado, ele obedece. Ele parte para o lugar onde Deus havia de mostrar.
Então ele obedece. Então a primeira coisa que eu observo aqui junto com você, obediência ao chamado. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Será que nós estamos sendo obedientes ao chamado de Deus? Para aquilo que Deus já falou para você, daquilo que Deus já te revelou, daquilo que Deus já quer que você faça? Minha pergunta é: você tem sido obediente ao chamado de Deus? Tudo que Deus te mandou fazer, você tem feito? Você realmente tem cumprido a vontade de Deus, mesmo sem ter garantias ou sem saber todo o processo? Será que você realmente se levantou, assim como Abraão fez, e partiu sem saber para onde ia? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, é você que me acompanha aqui nessa noite: Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Isso que é mais importante. Ele não sabia para onde ia, mas sabia que com ele estava a companhia de um Deus Todo-Poderoso. Então a primeira coisa que eu aprendo com Abraão, e eu quero compartilhar com você, é isso. A primeira trajetória dele é obediência ao chamado de Deus. Isso é muito bonito. Agora, avançando aqui, quando você vai lá para o verso 11, você vai encontrar que Deus fez uma promessa. E a promessa que Deus faz para Abraão é que a partir dele viria uma grande descendência. O próprio Deus diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Só que a Bíblia vai dizer que Abraão, naquele momento, fisicamente falando, ainda estava bem. Dentro da estrutura biológica, tanto dele como da sua esposa, as coisas ainda estavam normais, mas o tempo passou. E eu quero frisar de novo: o tempo passou. E com o tempo passando, a saúde de Abraão, a vitalidade de Sara foram caindo, a ponto de chegar um momento que agora, fisicamente falando, biologicamente falando, não tinham condições de gerar um filho. E aí que vem o verso 11. Olha o que o verso 11 diz: pela fé, a mesma Sara, sendo estéril, recebeu poder para conceber, e deu à luz mesmo fora da idade. Olha só, deu luz fora da idade. Você parou para pensar no que você acabou de ler junto comigo? Ela não deu luz dentro de um tempo específico. Primeiro, que ela é estéril, e segundo, a idade já tinha avançado. Não só a idade dela, mas a idade também de Abraão. Então Deus está dizendo: as coisas que Deus fez na vida de Abraão e Sara foi fora do tempo dos homens, mas dentro do tempo de Deus. Guarde isso: fora do tempo dos homens, mas dentro do tempo de Deus. Dentro da estrutura física, o tempo já tinha passado. Biologicamente, não havia mais condições nenhuma de gerar. E isso está se referindo ao tempo dos homens. Talvez você está se perguntando: eu também pensei que meu tempo já passou. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu não trabalho no teu tempo, eu trabalho no meu tempo. Assim como Deus trabalhou no tempo dele e concedeu a Abraão e Sara o milagre, Ele pode também fazer com você. Não importa o tempo que passou. Mas eu preciso ler o texto na íntegra. Olha que está: pela fé, também a mesma Sara, sendo estéril, recebeu o poder para conceber e deu à luz mesmo fora da idade, porque teve por fiel quem lhe prometera. Ou seja, por que Sara recebeu a promessa? Porque ela creu. Então o que eu quero que você entenda nessa noite: primeira trajetória de Abraão, obediência. Segunda trajetória de Abraão, dependência. Mas olha como é que o verso 12 define: pelo que também de um. E olha o que o texto está dizendo: e esse já amortecido. Quanto a isso, descendeu uma multidão como as estrelas do céu, e tão numerável como a areia que está à beira do mar. O que o texto está dizendo? Abraão estava amortecido. Fisicamente, não tinha mais condições. A semente de Abraão não gerava mais. Mas eu quero que você aguce o teu ouvido e entenda isso: não é o que você pode, é o que Deus pode. E é interessante, o que eu vou falar agora, eu não estou ferindo o texto, mas foi providência de Deus o tempo passar. Porque se tudo acontece no tempo de Abraão, talvez ele pensasse: aconteceu porque eu estou bem, aconteceu porque eu... Não, Deus deixou o tempo passar, justamente para mostrar o que? Não é no teu tempo, é no meu tempo. E segundo, não é pelas tuas qualidades, é pelas minhas qualidades. Então nessa noite, levanta a tua cabeça e aprenda com Abraão que o tempo pode passar, mas se você estiver ancorado com a fé naquele que tudo pode, Ele vai fazer acontecer, não no teu tempo, mas no tempo dele. A terceira coisa que eu aprendo aqui, que eu acho muito interessante,
é que além dele seguir o caminho de obediência pela fé, além de Deus dar para ele um filho, mesmo com as condições físicas e biológicas que não estavam boas, olha que começa a partir do verso 13. Conforme a fé, olha o que o autor dos Hebreus diz: conforme a fé, morreram todos sem receber a promessa, mas vendo de longe, creram nela, e saudando-a e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso claramente dão a entender que buscam uma pátria, pois se lembrasse daquela de onde saíram, certamente teriam tempo de voltar. O que Deus está dizendo aqui através de Hebreus? Abraão não estava vivendo na dependência do que ele via. Abraão estava vivendo na dependência da promessa que ainda viria. Os olhos de Abraão estavam fitos, sabem, no futuro, na promessa. Abraão viu a promessa? Não. Abraão viu a sua descendência numerosa? Não. Mas ele sabia que isso ia acontecer. Só fazendo um paralelo, para você entender como é que funciona essa cabeça da fé. Você lembra de José no Egito? Quando José ainda estava no Egito, antes dele morrer, ele fala para os seus irmãos e para o povo que estava ali: certamente eu vou morrer, mas certamente o Senhor vos visitará. E quando Deus visitar vocês e tirar vocês do Egito, leva os meus ossos. Sabe o que já está dizendo? Eu não vou estar vivo, mas eu sei que a promessa vai se cumprir. O que Deus está dizendo nessa noite é: creia. Não importa que o tempo está passando. Talvez você está olhando no teu relógio humano, né? E está dizendo: olha, já passou. Aquilo que eu programei já passou. Aquilo que eu queria já não tem mais tempo. Aí Deus está dizendo: sim, no teu tempo não tem mais. Mas olha para frente, olha para a promessa. Assim como Abraão fez. E Abraão tinha tanta vontade de obedecer Deus. Abraão tinha tanta vontade de estar na presença de Deus, que vai acontecer agora um fato que o autor aos Hebreus também diz a partir do verso 17. Olha que bonito. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, e aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Olha o 18. Havendo Deus lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Percebeu o que está acontecendo agora aqui? Deus chega para Abraão e diz: pega o teu filho Isaque, o teu único. E se você já observou na Bíblia, pode parecer que está errada, né? Parece que a língua portuguesa na tradução errou. Não errou não, lá está dizendo único. Aí você diz: mas como assim que é único? Sendo que ele tinha mais um. Ele tinha Ismael. Sim, ele tinha 2 filhos, mas no que diz respeito à promessa, Isaque era único. E percebeu que Deus não fala assim? Olha que interessante. Deus não fala: Abraão, pega um filho e sacrifique. Se Deus falasse: Abraão, pega um filho, sabe qual ele escolhia? Ele ia escolher Ismael, não Isaque. Deus pediu para Abraão aquilo que mais estava no seu coração: pega o Isaque, o teu filho, o teu único, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar. Olha que interessante o poder dessa narrativa bíblica que Hebreus está dizendo. Quando Abraão sai com Isaque, de madrugadinha ainda, junto com os seus servos, até o local onde Deus determinou, chegando lá, ele pede que os seus servos fiquem cuidando dos animais, e ele e o menino vão subir. Mas pela maneira como Abraão fala, você já percebe a fé que ele tinha em Deus. A maneira como Abraão fala, você percebe a maneira como ele confiava em Deus. Olha o que Abraão fala: fiquem aqui, dizendo para os servos: eu e o menino vamos adorar e depois voltaremos. Percebeu o que Abraão está dizendo? Eu estou indo matar o meu filho? Não, estou indo adorar. Percebeu? Em tudo que Abraão está falando, ele tem convicção no Deus a qual ele serve. Você não vê Abraão xingando, você não vê Abraão se desesperando, você não vê Abraão dizendo: Isaque, olha, quero me despedir de você aqui agora porque eu vou voltar sozinho. Não, não, nós vamos adorar e depois voltaremos. Sabe o que é isso? Confiança. Até o próprio Isaque, quando estava subindo com o pai, ele faz uma pergunta: pai, está aqui tudo pronto para o holocausto, está aqui a madeira, está aqui o cutelo, está aqui tudo certinho, cadê o cordeiro para o holocausto? E mais uma vez você vê a maneira como Abraão se expressa, não com desespero, mas com fé.
O que Abraão diz? O cordeiro para si, Deus proverá. Ou seja, Abraão está dizendo, o Deus a qual nós servimos, meu filho Isaac, é o Deus que cumpre promessa. Talvez você está passando uma trajetória da tua vida, em que às vezes as circunstâncias apontam para o outro lado. Tem um louvor que eu gosto muito, que o trechinho canta e diz assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Talvez você está pensando, pastor, tudo em minha volta está contribuindo para que nada aconteça. E isso é verdade. Agora, quero convidar você a pensar um pouquinho comigo. Você está dentro de uma circunstância e ela é real. Eu não estou dizendo que ela não é real. Eu não estou dizendo que a tua dor não é real. Eu não estou dizendo que a tua angústia não é real. Ela é real. Então você está dentro de uma circunstância real. Só que você tem de um lado circunstância e de outro lado você tem uma promessa. Vou repetir de novo. De um lado você tem a sua circunstância e do outro lado você tem uma promessa. E a pergunta nessa noite é: o que você se agarra? Na circunstância ou na promessa? Aonde você vai se agarrar nessa noite? Na circunstância que você está vendo ou na promessa que Deus estabeleceu para a tua vida? Eu não quero fugir do texto, mas eu preciso fazer um paralelo aqui e fazer você lembrar que não só com Abraão, mas com outros homens e mulheres na Bíblia aconteceu o mesmo. Você lembra de Jairo? Só fazendo um paralelo para voltar em Abraão já. Você lembra de Jairo? Jairo, quando está lá indo buscar Jesus, a sua filha está dentro de casa enferma. Ela não tinha morrido ainda, ela estava apenas enferma. Então Jairo sai da sua casa e vai até o local onde está Jesus. Qual que é a ideia? Eu vou buscar Jesus, trazê-lo à minha casa, ele vai orar pela minha filha e a minha filha vai ser curada. Esse era o pensamento de Jairo. Só que naquele momento está a multidão apertando Jesus, e de repente chega uma mulher, entra na história. Olha só, uma mulher entrou na história. Que mulher é essa? A mulher do fluxo de sangue. Ela entra na história, toca em Jesus, Jesus para, e a princípio parece o quê? Que essa mulher está atrapalhando os planos de Jairo. Não está não. Depois que essa mulher recebe a cura, olha o que acontece. Vem alguns funcionários, alguns amigos, trazendo uma notícia para Jairo. Olha a notícia que trazem para Jairo: para de perturbar o mestre, porque a tua filha já morreu. Ou seja, não tem mais como. O que você veio fazer, Jairo, já não tem mais possibilidade. Já que a sua filha morreu, volta para casa, esquece tudo isso. Quando Jesus ouve os homens falar isso para Jairo, Jesus lança uma palavra. A palavra: não temas, crê somente. Assim como aconteceu com Abraão. Olha agora, Jairo está numa circunstância. Qual é a circunstância? A filha está morta, mas tem uma promessa: não temas. E a pergunta é: Jairo se agarrou na palavra está morta, ou Jairo se agarrou na palavra não temas? Percebeu que a realidade de Jairo era: a sua filha está em casa morta, é uma realidade. Mas de um outro lado tem uma promessa: não temas, crê somente. E eu louvo a Deus que Jairo se agarrou na palavra de Jesus. E é isso que Abraão fez. Quando ele está subindo com Isaac, ele não está se agarrando na palavra de desespero, ele não está se agarrando na palavra de dúvida. A realidade dele é ruim, sim. Quem em sã consciência, qual pai, qual mãe, estaria com o coração tranquilo, levando um filho para ser sacrificado? Mas ao mesmo tempo que Abraão está com o coração pesaroso, a fé em Deus sustentou ele em todo o processo. Quando ele sobe aquele monte, estão lá no monte, cumprindo tudo que Deus falou. E se você já observou, leia depois com calma na sua casa. Quando Abraão vai levar Isaac para sacrificar, Isaac não é uma criança não, de 8, 9, 10 anos, não. Isaac já é um adolescente. Ou seja, quando Isaac é colocado no altar, ele não foi colocado no altar obrigado, forçado. Isaac deixou-se amarrar. Por que ele faz isso? Porque a mesma fé que está no pai, está no filho. Isaac entendeu: o Deus do meu pai falou, ele é poderoso para cumprir. E quando Abraão coloca Isaac no altar e preparou tudo, olha a convicção que Abraão tinha. Está aqui no texto, eu deixei para ler agora, verso 18.
Olha a convicção que Abraão tinha. Havendo Deus lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Aí vem o 19. Considerando que Deus é poderoso para levantar até dentre os mortos, de onde supostamente também lhe tornou a receber. Aqui a versão minha é da Reina Valéria, mas na versão que você tem está escrito assim, ó, que Abraão cria que mesmo se Isaque fosse morto, Deus tinha poder de ressuscitá-lo. Essa era a fé de Abraão. Mas Deus não permitiu que Isaque fosse morto. Quando Abraão levantou sua mão para descer o cutelo, Deus diz: Abraão, não faças tal, agora eu sei que você me teme. E quando Abraão vira, ele acha um cordeiro preso pelas pontas e ali sacrifica no lugar de Isaque. O sacrifício teve? Teve. Alguém morreu para substituir Isaque. E hoje, sabe quem é o cordeiro? Jesus Cristo de Nazaré. E ele morreu na cruz do Calvário para substituir a mim e a você. É por isso que você está aqui nesta noite acompanhando essa transmissão nas mídias sociais, no Instagram, aqui no Facebook, aqui no YouTube. Por que você está assistindo essa transmissão? Porque um dia Jesus na cruz do Calvário, assim como houve um cordeiro que substituiu Isaque, Jesus morreu por mim e por você. Então você que está nos assistindo, entenda isso. A trajetória de Abraão é uma trajetória linda, porque o próprio Deus diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através de você virão os descendentes, e através das descendências nascerá o Messias. O maior presente que Deus dá através da vida de Abraão é que através da linhagem, das descendências, o Messias viria ao mundo. E o Messias veio, viveu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está agora à direita do Pai, brevemente vai voltar para buscar aqueles que Ele salvou e que Ele está salvando ainda hoje. E quem sabe, e eu quero crer, que essa pessoa também vai ser você. Você é a pessoa que Deus quer salvar, você é a pessoa que Deus quer resgatar, você é a pessoa que Deus quer transformar. Então nessa noite, eu quero orar por você. Acompanhe essa trajetória, leia um pouco mais na sua Bíblia, a trajetória desse homem chamado Abraão, que não foi só uma trajetória, foi uma lição de vida, uma lição de fé. Onde você estiver agora, seja talvez se deslocando até para a sua casa, saindo do trabalho, talvez você está através do smartphone assistindo essa programação, ou na sua casa, mas escute isso. Se você quer receber Jesus como Salvador nesse momento, onde você está agora, feche seus olhos, eu quero orar com você, te ajudar a entregar a sua vida àquele que tudo pode. Entenda, quem faz o milagre é Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, e eu te peço agora por esta vida que está se entregando a ti agora, reconhecendo os teus pecados, porque a tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E agora esta palavra alcançou a vida desta pessoa, e para o teu filho e tua filha que também acompanha essa programação, através desta palavra, continua sustentando a fé do teu servo, mesmo diante das circunstâncias que ele tem vivido, mesmo diante das ações contrárias que ele tem vivido, existe uma promessa. Ajuda o teu filho e a tua filha a renovar no seu coração e na sua mente a promessa. Que Deus te abençoe. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigado, pastora, por esse momento. Parabéns por esse programa, e eu espero que esta noite seja uma noite especial e de grande bênção para a tua vida. É o meu pedido no nome de Jesus. Deus abençoe a você. Amém, amém. Que palavra tremenda. Abraão, os heróis da fé, né, em geral, é perfeito, é maravilhoso. Quando a gente quer, você fala assim: meu Deus, eu estou sem fé, não estou acreditando no que o Senhor faz. Vai lá, dá uma lida em Hebreus 11, medita, come o rolo mesmo, não é só ler rápido não, que você vai ver quantas coisas extraordinárias Deus fez. E Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Então, se Ele fez ontem, Ele faz hoje, fez na Lídia, fez na minha vida também. E Ele continua fazendo e vai continuar fazendo até que Ele venha. Obrigada, pastor, obrigada, Lídia, pela disposição de estarem aqui, né? Eu sei que a vida é corrida, mas o Senhor é bom, né?
Ele é fiel. Vou chamar o pastor Patrick aqui, para a gente já encerrar. Ele está vindo ali. Não adianta. Eu falo com ele fica sentado ali, mas eu sempre chamo ele. No final, eu sempre chamo para estar aqui, falar na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês, enfim, né? O que Deus coloca aí no coração. Amém, louvado seja Deus, boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer a vida do pastor, a pastora, Deus abençoe a vida de vocês. Esse programa está completando 5 anos, a Cris começou com muita garra e determinação, atravessou o período de pandemia e nós louvamos a Deus que tem continuado firme e forte e alcançando muitas vidas, muitas almas, que é o que mais importa. E aqui, muitas das vezes, pela experiência das pessoas, é que tem câmeras e não consegue ver as pessoas, mas com certeza a palavra vai ao alcance que só Jesus pode ir nos corações, convencendo o homem, né, do pecado, da justiça, do juízo. Então nós agradecemos mais essa noite, louvamos a Deus pela vida do diretor Webert, com esse programa, que ele, né, essa TV, essa rádio, que tem estado no ar e cada dia melhor. Amém, louva a Deus pela vida da minha esposa, continue mais 5, mais 5, mais 25, e Deus te use e te abençoe grandiosamente. Amém. Glória a Deus, gente, vamos encerrar então, né? Chamei aqui ele para dar o ar da graça, falar a paz do Senhor, meu esposo, maravilhoso. E que bom que a gente está aqui, estou muito feliz, estamos muito felizes, porque eu sei que o Senhor tem alcançado vidas. E como eu falei semana passada, a gente tem coisas que os nossos olhos físicos não estão vendo. Mas eu não tenho dúvida que tem pessoas sendo transformadas nesse momento. Tem pessoas, né, como o pastor orou, aceitando e se rendendo aos pés do Senhor. Porque nada é nosso. Nós somos aqui, a gente vem fazer porque, pela misericórdia, Deus, né, abriu uma porta para a gente estar aqui. Mas é Ele que faz, Ele que alcança, Ele que coloca a pessoa na hora certa com a palavra. O pedacinho, às vezes um pedacinho da palavra. Você nem ouviu tudo. O pedaço que você ouviu foi para o seu coração. E eu tenho certeza, porque Ele faz isso. Ele é Deus, Ele é fiel. Quando Ele falou para Abraão sair, Ele sabia para onde ia levar. Então, Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe para onde você vai, o que vai acontecer. Ele está no controle. Então, continua entregando todo dia, viu? Você que entregou sua vida hoje, amanhã de novo. Como assim, pastor? Eu tenho que aceitar Jesus todo dia? Não é isso. Mas todo dia a gente tem que fazer uma escolha. Até morrer, amados. Até Jesus buscar a gente. Uma escolha. Porque o mundo está aí. As coisas estão aí. Só que Jesus, Ele tem o melhor para a nossa vida. E Ele não tem só essa vida. Ele tem uma vida na eternidade para nós. E aí o que eu faço? Todo dia. Você pergunta, né? O que eu faço? Todo dia escolha a Deus. Todo dia escolha servir a Deus. Todo dia escolha se render à vontade de Deus. Eu sei que às vezes a gente tem as nossas vontades, mas que elas morram. E a vontade de Deus prevaleça. Porque eu tenho certeza, se eu fosse fazer minha vontade, talvez eu nem estaria aqui. Mas a gente faz o que o Senhor quer para a nossa vida. É isso. Na nossa limitação, na nossa fraqueza, nas nossas, né, defeitos, né, que a gente tem muitos. Mas escolha todo dia, acorda e fala, Senhor, mais um dia eu quero a sua presença. Mais um dia eu quero te servir, mais um dia eu quero aprender, mais um dia eu quero estar em intimidade, em comunhão. Mais um dia, Senhor, me renova, me transforma, tira de mim o que me afasta de ti. É todo dia. Pastor, mas eu já estou na igreja, já sirvo a Deus. Mas todo dia, quem disse que está na igreja é suficiente, né, pastor? Estar na igreja é um passo de fé, é um complemento, você precisa estar se abastecendo, se fortalecendo, ouvindo a palavra, mas tem que ter a sua vida. Eu estava vendo hoje, né, eu estava lendo e meditando e pensando, Senhor, se a gente fosse se alimentar só do domingo, a gente não vivia. Se a gente for viver só do domingo, ou uma segunda, o dia que você escolher, por exemplo, se você viver só desse programa aqui hoje, quarta-feira, você não vive. É todo dia você precisa se alimentar, ouvir um louvor, ouvir uma palavra, ou ler uma palavra, de preferência você leia, né, medite. É todo dia, amados. Ah, mas hoje não deu. Então, coloca lá no seu celular. Hoje em dia, gente, isso aqui não sai de perto de você, né? Não sai, porque não sai de perto de mim, o meu.
Então, a gente esquece tudo, mas não esquece o celular. Coloca um louvor para tocar no YouTube. Alguma coisa, todo dia. Porque o que mais você se alimenta é o que você mais vai ser forte. Chega de falar, vamos encerrar. Que bênção que você está aí, estou feliz demais. Que alegria poder ter, né, conseguir alcançar seu coração. Que alegria, né? Eu não vejo, mas o Senhor está vendo grandes transformações aí na sua vida. E quando você se transforma, a sua casa muda. Isso que é extraordinário de Deus. Quando um é alcançado, a casa inteira muda. Pode até bater o pé, implicar, muda, porque Ele é poderoso para transformar tudo, todos os ambientes, todos os corações. Amém? Deus abençoe, pastor, obrigada mais uma vez, obrigada, Lídia, Samuel, maravilhoso, beijo, Deus abençoe, as meninas estão aqui também, Estéia, Ruth, vem todo mundo aqui só para dar tchau, gente, só aparecer e dar tchau aqui, meu amor também. Deus continue abençoando. Herbert, Deus abençoe. Vamos dar tchau aqui. Vem, Samuel, dá tchau. Abençoar. Eu não vou orar de novo, porque o pastor já orou pela sua vida e abençoou a sua vida. Então, que Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Dá tchau aí, gente.